Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como unir, como juntar duas planilhas, dois data frames. É muito importante a gente saber fazer essa junção, porque se a gente estiver trabalhando com aquele tanto de data frame e quiser juntar todos eles, em um só dados, em um só conjunto de dados, a gente pode fazer essa junção tanto por linha quanto por colunas. Então, é bem importante se a gente quiser, por exemplo, plotar um gráfico. Então, vou ensinar vocês aqui como criar esse data frame e depois a gente vai fazer na prática. A gente vai fazer na prática carregando essas duas planilhas aqui que a gente tem, de temperatura do ar, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar aqui um objeto X e vai de 1 até 3. O que é esse objeto? Dou um Ctrl Enter, ele é só o número 1, 2 e 3. E vou criar o Y como uma matriz. Uma matriz aqui, que vai do número 20 até o 28, e o número de colunas dele vai ser 3. Então, quando eu colocar aqui o meu Y, a gente consegue visualizar aqui a nossa matriz, indo do número 20 até o 28. Então, pessoal, eu quero juntar o meu X com o meu Y, mas eles nem têm a quantidade de objetos, né, iguais, mas não tem problema, a gente pode juntar. Como? A gente pode juntar por linha e por coluna. Juntando por coluna, a gente vai colocar a função cbind, que é de colunas. E a gente coloca o X e o Y. Eu dou um Ctrl Enter e aqui ele preencheu para mim por coluna. Então, ele acrescentou uma nova coluna, que é o nosso X, que ele até indica que é o X. Se eu quiser salvar assim, colocar aqui na memória do R, eu vou dar um nome, ó, por exemplo, J de juntar por coluna igual, e ele vai vir para cá guardar esses dados para mim. Então, agora eu vou juntar por linha. Como que eu vou juntar por linha? R bind. Então, x, y. Então, agora, se eu pedir aqui, ó, o nosso novo data frame, que a gente tem a nossa nova linha, ó, que é a nova linha do x. Então, ele acrescenta pra gente um novo data frame. O x, ele está acrescentando o x dentro do y. Agora, a gente vai carregar essas duas planilhas aqui e a gente vai juntar elas duas em uma só, tanto por linha quanto por coluna. Então, vamos lá. Para a gente carregar, a gente vai precisar do pacote read xl, porque eles são dois objetos aqui do tipo xlsx, que é uma planilha de Excel. E agora a gente vai carregar. A primeira é a temperatura, vou colocar T, temperatura do ar do Rio de Janeiro. Então, vou colocar read Excel, que é a função para eu poder chamar esses dados, e vou colocar o nome deles. Eu coloquei TA Rio de Janeiro.xlsx. Lembrando que a gente sempre tem que colocar a extensão. Eu dou um Ctrl Enter, ele vem aqui, ó, para a gente conhecer. Então, eu tenho o ano, o local, que é o Rio de Janeiro, e a temperatura do ar do Rio de Janeiro. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, mas para a temperatura do ar de São Paulo. Então, read Excel, e vou colocar o nome que eu dei para a planilha. Então, a temperatura do ar de São Paulo.xlsx. Então, dou um Ctrl Enter. Ela que apareceu para a gente é a mesma coisa, olha só, ano, local e temperatura do ar. E agora eu vou juntar essas duas planilhas, esses dois data frames, em um só. Vou juntar, por exemplo, por coluna. Então, vou colocar juntar por coluna, colocar TA, que é a temperatura do ar. Como que eu vou fazer? Da mesma forma que eu ensinei vocês anteriormente. Cbind de quem? De TA do Rio, vírgula, TA de São Paulo, de SP. Então, quando eu dou um Ctrl Enter, ele salvou aqui pra gente, olha. Agora, a gente pode observar o seguinte, ela tinha 13
observações em cada um dos nossos data frames e 3 variáveis. Agora ele tem 6 variáveis. Por que ele tem 6 variáveis e manteve a quantidade de observações? Porque eu pedi para juntar por coluna, então eu somei as colunas. Olha só, eu continuo tendo ano, continuo tendo local, temperatura do ar, ano, local e temperatura do ar. E aí, então, eu fiz a junção por colunas. O ideal é que quando isso for acontecer, para juntar assim por colunas, que eles tenham nomes de colunas diferentes. Porque, por exemplo, se você chamar aqui o ano, ele não vai saber de qual ano que é, por mais que o ano seja o mesmo. Mas o local, por exemplo, não é, a temperatura do ar não é. Então, o ideal é que quando você for juntar por colunas, que eles tenham nomes distintos. Agora, a gente vai juntar por linha a temperatura do ar. Então, vai ser RBind TA Rio de Janeiro, vírgula, TA São Paulo. A gente tem que colocar do mesmo jeito que a gente colocou o nome aqui, ó, que a gente chamou a nossa planilha. Então, eu dou um Ctrl Enter. E agora, olha a diferença. Ele tem 26 observações e 3 variáveis. Por quê? Ele juntou por linha. Então, ele tinha onde foi ano, ele continuou sendo ano. Local, ele muda aqui, ó, do Rio, ele vem para o comércio de São Paulo e temperatura do ar é o mesmo. Por isso que eu coloquei o mesmo nome na nossa planilha, porque eu queria juntar elas por linha, porque agora a gente vai fazer um gráfico aqui, um gráfico temporal. Então, por isso que eu quis juntar por linha. Para a gente fazer o gráfico, a gente vai carregar a biblioteca ggplot, o pacote ggplot 2, porque a gente vai usar ele para a gente poder fazer o nosso gráfico. Então, por isso que é importante, né, a gente fazer essa junção. Se eles estivessem em data frames separados, ia ser muito complicado fazer um gráfico só, né? E eu queria um gráfico só para comparar as temperaturas. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar a função ggplot e aqui a gente vai informar quem vai ser os nossos dados, o nosso x, o nosso y. Então, quem vai ser os nossos dados? Vai ser a J' temperatura do ar, porque a gente vai medir a temperatura do ar, vírgula, e a gente vai colocar as estéticas, que é o nosso x e o nosso y. O nosso x aqui, no caso, vai ser o ano, vírgula, o nosso y. Voltando aqui, só para vocês verem, o nosso y vai ser a temperatura do ar, que é TA. Então, vou colocar TA e vírgula, eu vou colocar uma cor. Eu quero que ele faça uma coloração de maneira diferente. Como seria essa maneira diferente? Eu quero que o Rio de Janeiro fique de uma cor e o São Paulo de outra. Então, eu vou colocar, ó, a função color igual a local. Por que local? Porque local é o que a gente tem usado aqui, ó, nome local. Então, agora, antes disso, a gente dá um maisinho, coloca mais e dá Enter. Por quê? Eu estou colocando Enter para ficar embaixo, assim, para ficar bonitinho. Agora, a gente precisa colocar qual que é a geometria do nosso mapa. Vai ser um mapa de linhas, de colunas, de pontos, de barra, de gplot, ou... gplot não, boxplot. Então, vai ser o quê? Então, vai ser uma geometria, eu quero uma geometria de linha, e eu vou informar para ele só o tipo de linha, porque eu já informei quem são os dados, meu x e meu y. Então, eu vou colocar só a estética, o line type. Line type vai ser igual a local, que eu quero que ele faça o tipo de linha diferente, cada linha diferente de acordo com o local. Vou somar e também vou querer um ponto. Uma geometria de ponto. A geometria de ponto também vou colocar estética, que eu quero pontos diferentes. Para colocar diferentes, eu coloco shape, função shape, o argumento shape. Esse argumento shape eu vou falar assim, olha, eu quero que o ponto do Rio de Janeiro seja diferente do de São Paulo, ou seja, eu quero classificar os pontos de acordo com o local. Além disso aqui, eu ainda vou acrescentar uma escala de x contínuos. Por quê? Porque eu quero
que ele seja uma escala contínua do ano. Então, vai começar, vou colocar aqui, ó, o breaks. Breaks é um argumento que a gente vai usar para falar assim, olha, como que vai ser essa escala? Contínua, mas em quê? Quais vão ser os dados? Então, vou fazer só uma sequência aqui de dados. Vai ser de 2010 até, vírgula, 2022, de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Eu quero que ele pule, né? Eu quero 2010, depois 2012, 14, 16, eu quero que ele pule isso. E além disso, eu vou colocar aqui o labels, que vai ser o nome do X e o do Y. Labels vai ser igual. Não, labels X vai ser igual ano, que eu quero o nome ano, e o Y vai ser igual a temperatura do ar. E vou adicionar apenas um tema aqui, esse tema BW, para ficar bem bonitinho. Quando a gente roda, olha só como que ficou legal. Então, a gente pode observar que a linha de São Paulo e a linha do Rio é diferente. A de São Paulo, ela é pontilhada, a do Rio, ela é contínua. O Rio é uma bolinha, um ponto, e a São Paulo é um triângulo, e aqui ele colocou a escala pra gente. Então, aqui a gente fez um gráfico temporal. Então, é isso, pessoal. Por isso que a gente faz a junção de duas tabelas, quando a gente quer trabalhar dessa forma, tudo bem? Qualquer dúvida, sugestões de aulas, vocês podem deixar aqui, ou ir lá no nosso Instagram, segue a gente, que a gente está sempre postando novidades. Se vocês quiserem ter acesso ao script e aos dados, também vocês podem solicitar, que a gente vai deixar para vocês. Então, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula!